Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E você, já sabe como fazer a cobra subir? E hoje a gente vai falar da tal da Kundalini ou Kundalini. A ideia seria assim, todo mundo tem uma serpente enroscada e algo acontece com essa serpente que a gente alcança um estado aí diferentão. Vamos entender o que é isso? Primeiro, Kundalini pode ser derivado de uma palavra em sânscrito que literalmente significaria enroscada. Mas a gente vai dividir em partes a palavra para entender um pouco mais, umas outras interpretações. Então, por exemplo, se a gente pegar o radical kundi, esse radical significa algo como queimar, ardente, como algo que é um fogo. E é justamente o que representa a sensação que a gente tem quando essa cobra que está na base ali da nossa coluna desperta e sobe, fazendo com que o nosso corpo arda nessa energia mística. Se a gente colocar o A, então Kunda, nós teríamos um orifício ou cavidade que é onde esse fogo arderia, né? Algumas pessoas chamam de Kanda, que é um orifício onde se coloca um bastão. Mais ou menos parecido com uma pira onde tem um fogo e você coloca a tocha ali para pegar aquele fogo da tocha. Se a gente ainda pegar o kundi, o radical kundi, mais o sufixo ala, ficar kundala, essa palavra significa alguma coisa como uma bobina em espiral ou uma mola, né, em espiral ou um anel. Isso dá uma ideia de como é que a Kundalini sobe pela nossa espinha vertebral. Algumas vezes aqui no canal a gente já falou sobre o caduceu de Hermes, várias vezes. Isso seria uma representação, entre aspas, moderna dessa Kundalini. Mas por que moderna, Léo? Bem, é mais moderna porque, teoricamente, esse conceito de Kundalini ele é mais antigo do que os cultos que formam o que nós ocidentais chamamos de hinduísmo. Seria os cultos a Shiva, Kali e tudo. Seria mais antigo porque viria dos Vedas. Bom, quem começou com essa ideia de Kundalini ou Kundalini não se sabe, mas os primeiros registros, que são os Upanishads. Os Vedas são 4 livros que representam a Bíblia, entre aspas, dos hindus. Os Upanishads são como comentários, aprofundamentos sobre esses Vedas. Datam de 1000 a 500 a.C. Os registros históricos indicam que Kundalini era uma ciência sobre energia e uma filosofia espiritual antes da prática física ser desenvolvida. Um desses Upanishads, chamado de Yoga Shika, ele fala sobre a questão dos chakras, dos nadis e da Kundalini. Se você quer saber mais sobre chakras e nadis, a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso, dá uma olhada lá para ver o que é isso. Dentro desse Upanishad, então ele já cita a Kundalini ali, e a gente também, em 1577, tem um compilado de textos que foram escritos por rishis, que são uma espécie de mestres, professores ali da tradição hindu, que foram compilados por um cara chamado Shri Swami Purananda, que vivia na região de Bengala. Não é que ele vivia de bengalinha, mas a região de Bengala é uma região da Índia. E aí onde ele pega, no capítulo 6 desse texto, lá a gente consegue ver claramente ele explicando sobre condutos de energia vital, e chamando esses condutos de nadis, e os centros captadores dessa energia, ou seja, como se fossem nós de energia, onde tem uma concentração maior, e ele está justamente falando dos chakras, e tudo isso faz parte desse sistema por onde a energia da Kundalini pode se manifestar. Então Kundalini é a energia espiritual que fica adormecida na base da coluna de todos os seres humanos, simbolicamente chamado de Bhujanga. Essa energia representa a nossa força criativa, presente em todo mundo. Bem, aí quando ela desperta, então ela sai aqui de baixo, vai passando pelo esse canal central da nossa coluna vertebral e ela vai trazendo esse fogo ardente. Isso faz com que a gente desperte a nossa consciência, tenha experiências místicas e nos aproxime cada vez mais do tal do processo da tão famosa iluminação. Então, para ser mais específico, a Kundalini, essa serpente, estaria adormecida no nosso períneo, ali na base mesmo, onde a gente senta, ali, né? Entre os órgãos excretores e urinários. É ali que fica o chakra básico, ou o Muladhara Chakra. E aí existe uma dinâmica para essas energias, que elas trabalham basicamente em 2 dutos, um chamado de Ida, outro chamado de Pingala. Tem um cara chamado Gopi Krishna, que no livro dele chamado Kundalini, ele justamente fala disso, que esses 2 circuitos que saem do mesmo ponto aqui de baixo e vêm e se encontram aqui em cima e fazem essa troca energética,
São duas forças que ele vai chamar de Sol e Lua, querendo justamente mostrar a contraposição entre quente e frio, claro e escuro, ou seja, mostrando que existe ali dentro de nós o princípio masculino e feminino, ou expansivo e restritivo. E aproveitando que a gente está falando de livro aqui, na descrição desse vídeo vão ter alguns links que a gente indica a respeito disso, de chakras e outras coisas, e comprando pelo link você ainda ajuda o canal. Exatamente. Essa energia que circula entre o Ida e o Pingala, ela é conhecida por vários nomes em tradições diferentes, mas dentro dessa tradição específica, o nome dela vai ser Prana. Mas olha só, existe um terceiro canal, um canal que fica no meio de Ida e Pingala, um canal oco por onde Kundalini transita. Esse canal é chamado de Sushumna. E todos os três canais, eles partem de um ponto único na base da coluna, chamado Kutashta. Bem, e como toda a prática, a Kundalini também tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. O ponto positivo, obviamente, é trabalhar as energias masculinas e femininas e fazer com que elas se juntem, que elas se integrem dentro de você. E esse despertar constante dessa energia vai te trazendo cada vez mais expansão de consciência e te levando para o caminho da iluminação. Porque essa energia trabalha exatamente os nossos níveis físicos, emocionais, mentais e espirituais. E a associação com a serpente é exatamente porque a serpente levanta e, como uma naja, abre aqui a cabeça como uma expansão de consciência. Bem, aí para essa cobra que enrola e desperta essa consciência como se fosse o King Cobra ou a Naja, como é que a gente faz isso com a Kundalini? Qual é a técnica que a gente usa para despertar a nossa Kundalini? Bom, a Kundalini representa todas as faculdades psíquicas e físicas do ser humano. E o despertar dela envolve um rigoroso treinamento, etapas importantes. Então a gente pode falar em asanas, que são exercícios posturais, pranayamas, que são exercícios de respiração, kriya, exercícios de purificação, e dhyana, que é a meditação. Bem, como vocês puderam observar, então, essa prática da Kundalini, além de ter os exercícios e as técnicas que o Bruno acabou de citar, ele também é uma forma de integração de masculino e feminino. Isso, quando saiu do Oriente e veio para o Ocidente, isso começou a ganhar outras roupagens e foi escondido em camadas mitológicas dentro de histórias de heróis e de histórias de princesas que precisam ser salvas, e o dragão acabou se tornando o grande representante aqui no Ocidente dessa energia. Então, quando o príncipe vai até a torre para salvar a princesa e precisa matar o dragão, isso nada mais é do que uma alegoria ao domínio dessa serpente para conseguir que o príncipe e a princesa casem e que esse masculino e esse feminino fiquem integrados dentro de você. Então não adianta nada você ter um masculino desequilibrado ou um feminino desequilibrado e querer praticar esse tipo de coisa para ter essa experiência mística do despertar dessa serpente, enquanto você não aprender a se equilibrar, não aprender a usar os seus princípios masculinos de expansão e os seus princípios femininos de restrição e ao mesmo tempo respeitar ambos os princípios, você nunca vai conseguir chegar e atingir esse estado místico. E você, já teve alguma experiência iluminadora? Comenta aqui com a gente, compartilha! Comentando aqui nos comentários. Um beijo no seu coração. E não vale trocar lâmpada.